Eu digo que quem dança na chuva não se contenta com chove e não molha. E digo mais, hoje em Histórias que Tiram Vendas literalmente ao vivo, vamos conversar com Vinícius Maguito, bodypiercing, tatuador e super-herói, como ele mesmo diz. Seja muito bem-vindo, Vinícius, é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, o prazer é todo meu. Fiquei muito feliz que você aceitou o convite, ouvir a sua história vai ser um prazer e não acho. Eu tenho certeza que vai ser de uma lucidez muito grande, tem muitas pessoas que precisam conhecer a sua história. Pai, que eu sou meio louco. Normal não vai ser esse rolê. Louco não, atípico. Atípico. Não, eu acho que além do diagnóstico, tem um pouco de doideira mesmo na cabeça. É que, além do negócio, você é artista, né? Os artistas já são um tanto quanto loucos, pode ser assim. Eu acho que preocupante é quem fala que é normal. Eu conheci poucas pessoas nessa vida que falam, não, eu não preciso de terapia. Eu fico, essa pessoa, eu me preocupo quem fala que tá tudo bem. Ô Vini, pra gente conhecer um pouco da sua trajetória, eu queria que você começasse da infância. Você já tinha essa questão do artista? Como que foi a infância do Vini? Vamos lá. Eu era uma criança estranha. Eu falo que naquela época, eu nasci em 88. Naquela época não tinha diagnóstico para as coisas. Tá, vamos falar sobre o seu diagnóstico, só para todo mundo compreender. Tá. Sou autista, tenho nível 1 do transtorno do espectro autista, síndrome de Asperger, hiperfoco e superdotação, com altas habilidades. Agora vamos voltar à infância dessa criança com todo esse diagnóstico. Eu descobri isso só depois de adulto. Por quê? Porque naquela época éramos crianças esquisitas. Eu falo pra galera que comumente eu escuto hoje em dia que o autismo tá na moda. E aí eu falo, graças a Deus. Porque teve uma coisa que caiu de moda e ninguém percebe. À medida que autismo, TDAH, TOD, TAG, esses transtornos foram aparecendo pra galera poder falar que está na moda, teve uma expressão que caiu de moda, que caiu em desuso, que é o retardado mental. Ela é pesadaça, forte, Sim. mas era o que era. Eu já ouvi essa expressão pelas minhas costas. Gente, esse aí é retardado. Eu já ouvi, quando eu era criança, falarem, esse aí não vai dar nada. Então, só que eu sempre fui muito de, E isso você ouvia na escola ou você ouvia no seio familiar, com os amigos da rua? Como que foi isso? Você teve um apoio da estrutura familiar? Vamos lá. Eles tinham capacidade de compreender que você era uma criança atípica? Não. Os meus pais, eles são inacreditavelmente maravilhosos. Tudo que eu aprendi, eu brinco que eu tenho mais 2 irmãos, mas eu especificamente, eu sou a metadinha dos 2 mesmo. Sou bravo que nem minha mãe quando precisa, sou terapeuta que nem meu pai quando é necessário. E aí, meu pai sempre foi muito de conversar, enquanto minha mãe sempre foi muito correta, muito ética, muito justa. Mas a gente não tinha condições, e mesmo que tivesse, não tinha diagnósticos naquela época. Sim. Então, a gente foi indo. Eu fui existindo no meio das pessoas. Eu tinha um amigo na infância e, segundo os meus terapeutas, eu tive sorte. Esse um amigo foi da escola? Ou foi da escola. Foi da escola. No bairro eu não tinha amizade nenhuma. Deixa eu só fazer uma ressalva. A escola também na época não estava preparada para o aluno. Não, porque eu lembro que eu balançava quando era criança. Fazia aquele movimento que é comum do autismo, nível 2. E aí isso me marcou muito. Uma professora chegou para mim e falou, viu, para de balançar que isso é coisa de gente doente da cabeça. E aí eu parei. Mas eu falo que vários momentos da minha vida algum adulto podia ter chegado e falado, será? Mas ninguém fez isso. E eu não culpo. Não tem eu vou me vitimizar. Não. Foi maravilhoso. A minha infância, ela fez eu chegar até onde eu tô. As dificuldades, eu estudei numa escola que eu sofria bullying com frequência, mas não só eu, a escola inteira.
E eu defendo o bullying hoje em dia. Porque existem aquelas crianças que sofrem demais, mas eu não lembro nomes dos meus amigos, porque todos nós... Fazer uma ressalva, se defende o bullying. Defendo. Isso é uma coisa que pode ser... Entendida de forma errada. Eu quero compreender isso. Tá tudo bem. Para isso não ficar em aberto. Porque o bullying me formou. Eu me fortaleci. Eu acho que a gente... Só fazer uma pergunta. Se você acha que isso é romantizar o sofrimento, porque você poderia ter tido outro caminho se tivesse outras oportunidades. Mas, Diego, todo mundo. Todo mundo poderia ter outro caminho. O cara que está nas drogas hoje, ele escolheu o caminho. Ele poderia ter outro? Poderia. O cara que não está e mora na favela e tem O que eu acesso... estou te dizendo é que você era uma criança que não tinha uma oportunidade de ser tratada como uma criança típica. Certo. Certo? E daí a gente romantizar o sofrimento que você teve por não ter tido essa opção, né? Porque hoje é possível que nem você falou, hoje a gente tem nomes aos bois, né? Simplesmente retardado mental. Então hoje a gente consegue trabalhar de uma forma diferente, né? Essas crianças não precisam sofrer tanto bullying quanto você sofreu, né? Nesse sentido que eu estou Mas eu falando. acho que eu não sofri tanto quanto. Eu acho que na nossa época, anos 80, todos nós sofríamos. Sim. Anos 80 não, perdão, anos 90, todos nós sofríamos. Sofríamos. Não é, a gente não sofria. A gente tinha muita noção, muita percepção. Não, tava tudo bem, cada um tinha um apelido e tava tudo bem. Eu acho que fortaleceu. As brincadeiras no período escolar, mesmo que de forma muito negativa, fortalecia a gente. Hoje... Você tinha um amigo nesse contexto. Tinha. Como era isso? Eu tinha um melhor amigo, o resto eram colegas de sala. E eu não achava que isso era um problema, porque eu não sabia que podia ter mais. Tem um, tô no lucro. Ué! Então, assim, e essa foi minha sorte, que hoje eu falo para pais e mães que me procuram, que é possível, que tem um caminho de tantos outros que com certeza existem. Eu tenho um caminho para sugerir, que foi o teatro. Esse meu amigo fazia teatro na escola. Que legal. E aí um dia a gente ia brincar de tarde, ficar no período da tarde na escola para brincar. E ele falou, olha, só que eu tenho que ficar 1 horinha fazendo teatro. E aí eu, com toda a minha evolução, eu cheguei para ele e falei, ih, que coisa de viado. Porque eu fui para todo o preconceito que podia ter. Claro, né? Até porque era o que você ouvia, talvez, que estava inserido. Falei, você faz teatro? Ixi! E aí ele falou, olha, fica lá no fundo, assiste a aula de teatro E depois a gente brinca. Com essa pessoa até hoje? Tenho. E depois a gente brinca. Aí eu falei, tá bom. Aí eu assisti o ensaio do teatro. Vocês estão escolar? Estudei em escola particular, estudei no Centro Escolástica. Nem sei se pode falar, porque provavelmente eu vou falar mal dessa escola. Então, se quiser cortar essa parte, mais segura. Eu chamava de pavilhão 1, pavilhão 2. Eu tinha bolsa na escola, não era fácil. E daí foi pro teatro? Especificamente o primeiro dia, o dia que eu assisti. Esse dia transformou. Porque eu assisti o ensaio, e no ensaio tinha a princesa da Disney, que queria ser atriz da Globo. Tinha o príncipe do Shrek. Tinha o gay que não sabia que era gay. Tinha o gordinho que era zoado. Tinha a menina feia. Tinha todas as estereotipias que você possa imaginar. Num grupo só, e eu olhei e falei, só gente esquisita. Achei meu grupo. Precisava se encontrar. Não, porque... Pertencimento. Eu falei, eles estavam aqui esse tempo todo, eu não sabia, ninguém me avisou. E aí eu comecei a fazer teatro. E... segundo a terapia, foi graças ao teatro, com 8 anos de idade, que eu aprendi a falar, que eu aprendi a olhar nos olhos, que eu aprendi a interagir com as pessoas. Então, eu poderia ser a criança
tipicamente atípica. Uhum. Padrão fechado, recluso, que não olha nos olhos. O padrão autista, se aqui tem um. Mas o teatro, Cada um tá dentro do espectro, cada um. mas o teatro me ajudou muito nesse quesito. Então, se você pudesse falar assim, o teatro foi a ferramenta que ajudou você a conversar com o mundo. Se eu forma pudesse e posso e recomendo sempre que frequente quando pais chegam para mim, porque existe aquela máxima que me dói, mas eu entendo dentro do coração de um pai e de uma mãe. Quando falam, será que meu filho vai dar certo? E aí me perguntam, porque hoje eu sou um empresário que deu certo e sou autista. E aí eu sempre tento acalmar o coração desses pais, porque é difícil mesmo. É muito difícil. Chegar no filho, como eles colocam, um ser humano não funcional. É. Você estava falando de que isso é pesado, né? Nos bastidores, você está falando assim, isso é pesado. Eu odeio essa palavra. Não, eu também acho pesadíssimo. Mas clinicamente é a palavra que usam. O autista funcional. Então, eu sou um autista funcional. Sou um autista que funcionou. Eu ainda tenho as minhas desfuncionalidades? Tenho, e as trato em terapia. Como as crises, como as estereotipias, como as dificuldades. Então, eu sempre hei de tratar essas estereotipias, essas desfuncionalidades. Mas, de forma abrangente, eu funcionei. Eu perguntei para você nos bastidores se você é artista, né? Quais são as ferramentas da arte que você já utilizou, né, ao longo dos seus 36 anos? E você falou assim, eu não sou artista, eu sou super-herói. Eu queria que você falasse um pouco desse contexto, das ferramentas da arte que você já utilizou, principalmente o teatro, que eu acho que teve uma grande função e durou muitos anos, até chegar à concepção do super-herói. Eu tenho um mundaréu de diferenciações, de esquisitices. Como, por exemplo, o hiperfoco, que é padrão do autismo. O hiperfoco, ele não necessariamente é algo que seja bom. Porque quando a gente fala sobre ter hiperfoco, eu hiperfoco em alguma coisa. Então, em dias eu consigo me tornar especialista em determinado assunto porque eu só penso naquilo. Tá, mas daí eu esqueço de comer, eu esqueço de beber, eu esqueço de fazer xixi. Eu esqueço aí muito mais, que é dar atenção para minha família, eu esqueço de trabalhar. Então, o hiperfoco não necessariamente é uma coisa boa. Ainda mais quando a gente não escolhe. Eu não escolhi o hiperfoco que eu tenho naquele momento. Eles aparecem. Eu fiquei uma semana pensando como é que eu poderia colocar a máquina de lavar em outro lugar no meu quintal. E eu só pensava naquilo. Aonde eu vou? Não, eu não saí. Eu dormia pensando nisso e até que um outro assunto mais interessante brotou na minha cabeça. Mas o hiperfoco, quando muito bem controlado, é um superpoder. As altas habilidades, o me entender como autista. Eu ia pra balada com os meus amigos e eu não conseguia entender. Por que gostam de balada? Eu ficava assim, é muito alto, muito alto. É muita gente, sabe? Mesmo sem beber bebida alcoólica, eu tinha ressaca no dia seguinte. Mas staff mental, assim. É ressaca mesmo, igualzinho uma ressaca. Igualzinha. Dor de cabeça, cansaço, corpo destruído. E aí eu ficava... Na minha cabeça, todo mundo tinha isso. Até que eu descobri que eu era autista. E eu falei, sou só eu. Quando você estava falando da parte do teatro, você me falou que fez teatro durante bastante tempo. A gente estava falando das ferramentas da arte, né? E eu achei muito legal você falar que trabalhou com... Você é formado, técnico de enfermagem, e trabalhou com Doutores da Alegria. Como que foi essa fase e essa descoberta para você? Eu fiz uma capacitação. Estava na época da faculdade. E aí escolheram algumas pessoas... A faculdade abriu a possibilidade de trabalhar no GEPASSE. E aí eu comecei como enfermeira do riso, trabalhava na ala mais tranquila. E aí a gente foi se capacitando
Por isso eu fui fazer aula de técnica de enfermagem. Porque eu queria chegar até a aula terminal do GEPASS. E aí eu me apaixonei pela área da saúde. Assisti o filme do Pat Adams e mudou a minha vida. Porque, como eu te falei, meu hiperfoco são super-heróis. Não necessariamente os da Marvel. Tá. Mas... O que é um super-herói pra você? Porque normalmente quando a gente fala de super-herói já sair de si. Digo, quem tem superpoder. Super-herói é ter superpoderes. Uma mãe que cuida de 5 filhos, pra mim, tem superpoderes. E é feliz. Ela tem superpoderes. Uma pessoa que tá no leito de morte e tá contando piada. Ela tem superpoderes. E eu não tô romantizando isso. É você achar uma quebra de padrão dentro desse mundo padronizado. Eu falo que viver no mundo hoje como um autista não é ruim, não é difícil. O autismo, ele faz com que eu tenha que entrar dentro dos conceitos de padrão. Então, por exemplo, o mundo ele tem um código. E aí, frequentemente, esse código muda. Coisas deixam de ser interessantes e outras coisas se tornam mais interessantes. E nesse processo de adaptação, de decodificação do que está acontecendo hoje, atualmente, eu tenho algumas determinadas crises de ansiedade e tal, mas ok, está controlado porque eu faço terapia, tomo medicação, tá tudo certo. Mas enquanto está tudo padronizado, para mim tá ótimo. Eu consigo entender o padrão do mundo. E aí... me perdi. Super-heróis. Os super-heróis, eles têm padrão. Existe um padrão que é uma jornada. E eu adoro daí esse conceito de... vamos entender como é que as coisas funcionam. E dentro desses padrões, eu fujo dessa curva. Eu vou além. Eu me transformo num super-herói. Eu me transformo num super-herói. Porque eu faço mais do que eu consigo. Eu brinco com alunos hoje, eu dou aula de piercing e tatuagem. Eu brinco com alunos hoje que você não precisa mais fazer faculdade de nada. Eu sou super a favor de formações. Tá. Tanto que cada ano eu escolho uma formação. Mas se eu quisesse, eu não precisaria fazer mais. Nenhuma faculdade, nada. Porque tem tudo na internet. Você tem a maturidade o suficiente para estudar o que está lá, você se torna um especialista. Hoje o acesso à informação é muito mais impressionante, fácil. mas as pessoas não sabem usar a internet para o bem. Mas se você quiser, você se torna, sei lá, um especialista em fazer bolo. Tá. Vini, deixa eu te perguntar. Você me falou das ferramentas da arte, você falou sobre o teatro. Quais foram as outras ferramentas da arte que acompanharam você nesses 37 anos e que te levaram depois... Porque assim, eu vejo o body piercing e a tatuagem como uma ferramenta da arte também, né? Mas é onde você trabalha, é onde você empreende, é onde você tem o seu sucesso profissional. Mas eu queria entender um pouco mais das ferramentas da arte que você trabalhou antes, até chegar ao momento do aqui e agora. A ideia sempre foi dar certo, Diego. Tá. Acho que para todos nós. A ideia é sempre dar certo. Tá. Eu queria ser rico e famoso. A ideia sempre foi dar certo. No teatro, nossa, eu fiz muita coisa. Eu trabalhei no circo com o Grupo Manto. Eu fui maquiador do Hopi Hari. Eu fui ator e maquiador do Hopi Hari. Eu fui professor de artes, diretor de teatro. Você trabalhou com dança, com música? Então, dança é uma brincadeira que eu falo que eu não tenho. Eu nasci sem quadril. Não consigo, eu já tentei. Tem uma peça aqui que veio faltando, que não dá. Eu não tenho esse negócio de que funciona.
Mas, tirando isso, fiz aulas de dança, que foi sempre um fiasco. Temos 5 linguagens na arte. Artes cênicas, então entra teatro e circo. E o cinema, que eu nunca trabalhei, mas são essas. Mas eu fiz os dois, teatro e circo. Artes corporais, que daí seria dança. Fiz aulas de contemporâneo. Fiz até dança de salão. Mas o negócio do quadril me pegou. Aí temos as artes sonoras. Tive uma bandazinha quando era no período da escola. Sempre gostei muito de cantar. Aí, artes... a poética em si, literatura. Você escreve? Escrevo, gosto muito. Hoje em dia nem tanto assim, mas... Quer dizer... Hoje em dia eu trabalho com internet, então eu escrevo acho que mais do que escrevia. E como foi que você traduziu, juntou tudo isso e levou pra tatuagem, pro body piercing? Pois é, volto a falar, o plano era dar certo. Tá. E aí eu fui pulando, chegava uma hora na minha cabeça que isso faz parte do meu diagnóstico. Eu aprendi, não que eu seja especialista e perfeitamente bom, mas eu aprendi, me cansava. E aí eu queria fazer outra coisa. Então eu pulei de profissão como um macaco pulou de galho. Foi impressionante, assim. E aí eu fui para a área da saúde. Eu desisti da arte. Aliás, acho que era muito crucial que a gente falasse quando foi que você teve o diagnóstico de ser portador do espectro autista. Porque já foi na idade adulta, né? Tudo isso que a gente está conversando até agora eu não sabia que era autista. Foi só com que idade? 30. Com 30 anos. Tudo isso eu não sabia que era autista. E o que te levou a buscar esse diagnóstico? Vamos deixar essa pergunta para daqui a pouco. Tá. A próxima. Depois da arte, eu desisti de ser artista. Tá. Porque eu sofria muito. A depressão bateu um pouco nesse período. Não é fácil. Não é fácil. E se eu posso aconselhar pessoas hoje... Eu falo, pare. Com a arte? Com a arte. Com a arte ou viver de arte? Viver de arte. Eu lembro, quando eu era menor, eu tive a oportunidade de encontrar... Eu não sei se eu posso falar o nome dela, qualquer coisa você corta. Tá, vamos lá. Porque foi uma conversa muito íntima. Mas eu tive a oportunidade de encontrar com a... Fernanda Montenegro. Tá. Fala mais perto do microfone. E aí, ela tava no camarim. Eu tava trabalhando com a equipe técnica. Você estava no camarim da equipe técnica e se encontrou com a Fernanda Montenegro. Isso. E aí, eu sabe quando você tá passando assim, eu falo... e voltei. Tá. Ela tava sozinha. Aí eu era menor de idade. Eu falei, oi, Fernanda, tudo bem? Ela, oi, filho, tudo bem, e você? Eu falei, tudo bem. Eu posso... Eu tava meio assim, ela, vem aqui, entra aqui. E ficou só eu e ela. Falei, eu faço teatro, eu trabalho com teatro e circo. Ela, que legal. Falei, senhora, você quer um conselho? Eu falei, Isso me marcou pro resto da minha vida. Ela falou, você quer um conselho fofo ou um de verdade? Eu falei, o de verdade. Ela, pare. Eu fiquei assim, falei, meu Deus, ela falou, eu dei sorte. Eu trabalhei muito. Eu passei muito apuro. Eu sofri muito para chegar onde eu cheguei. E hoje eu sou uma senhora. Então é muito difícil. Muito difícil. Mexe com o ego, mexe com o sentimento, mexe com autoestima. É muito difícil. Você tem que estar muito bem tratado para lutar por isso, principalmente no Brasil, onde política, educação, elas destroem a arte em pedaços. Aí eu falei para ela,
Falei, qual que é o conselho fofo? Ela pôs a mãozinha no meu braço e falou, continua. Vai que dá certo. E é uma... Foi realista, né? Realista. E eu continuei. Eu nunca desisti de ser artista. Mas você precisa ser, além de ser artista, você precisa ser um mundaréu de outras coisas. A gente precisa ser empresário e produtor. Artistas famosos têm esses dois. O cara que é famoso e ganha dinheiro, ele tem seu empresário, ele tem seu produtor. Se você não é famoso e está sonhando em ser artista e quer viver de arte, você precisa aprender essas duas. E não tem hoje cursinho, igual tem cursinho de teatro em qualquer esquina. Não tem um cursinho de empreendedorismo. Não tem um cursinho de produção artística. Não tem um cursinho de redes sociais para ser artista. E você vai precisar de tudo isso. Então, se você estiver pronto, aí eu vou falar, vai pra cima, vai que dá. É muito sensata essa sua fala, é importante, porque às vezes as pessoas, vamos voltar, romantizam também o nosso dia a dia. Tudo. Mas não é isso, né? Não é o que acontece no aqui e agora. Excetuando casos raríssimos de sorte, você não pode contar com a sorte. Eu não posso contar com a sorte do meu estúdio dar certo amanhã. Então, vamos lá. Aí eu fui para a área da saúde. Eu fui para a área da saúde. Me apaixonei pela área da saúde. Tá. Em que idade você tinha? Eu tava com 24. Já tinha saído do Hopi Hari. Tava com 24. Já tinha um filho de dois anos. Você já tinha casado? Já tinha um filho de 2 anos? Já tinha casado. Foi meu primeiro casamento. Tá. E aí... eu desisti de tudo. Porque eu só queria pagar conta. Lembra que eu falei? É difícil ser artista. Eu só queria pagar conta. Eu sirvo você aqui. Tem que... Só queria pagar conta. E aí um vizinho meu falou, viu? Por que você não vira garçom? E aí eu me tornei garçom, arrumei um emprego como garçom. Ganhava muito bem. Amo ser garçom. Eu preciso deixar claro para falar o que eu vou falar agora. Eu amo ser garçom. Eu aprendi a servir as pessoas de forma prática e literal. Porque a grande metáfora da vida para mim hoje é saber servir. Você tem que saber servir o próximo. Você quer dar certo? Sirva. Sirva como uma roupa serve no corpo. Sirva. Porque se você não serve... com essa formação teológica? Tem, porque eu tava muito bravo com Deus naquela época. Tá, eu imaginei. Muito bravo. O artista, por padrão, ele tem o seu... sua duvidazinha... Tá. Com a religiosidade, com a espiritualidade. Tava muito bravo com Deus naquela época. E aí, eu... virei garçom. Então eu amo ser garçom. Eu agradeço muito a vida e a Deus por ter me dado a oportunidade de servir na prática. Tudo isso para eu falar a seguinte frase: é triste saber que no Brasil um garçom ganha mais que um professor, que um artista, que profissões que requer treinamento, porque eu ganhava muito bem. E eu não ganhava tão bem assim dando aula de artes. Não desmerecendo a profissão. Não de garçom. Categoria, mas fazendo um comparativo por aquilo que você queria. É triste. Porque eu fui professor, eu fui artista, trabalhei com maquiagem, trabalhei dando aula, trabalhei dando curso, trabalhei dando workshop. Eu não tinha ganhado tanto dinheiro. Eu trabalhei como técnico de enfermagem, eu não tinha ganhado tanto dinheiro sendo garçom. Eu me tornei garçom e falei, uau! E é triste, porque você não precisa de formação para ser garçom.
Mas foi assim, eu amei esse momento da minha vida. Foi um dia muito aprendizado, né? Foi aí onde tudo mudou. Porque eu tinha desistido da área da saúde, eu tinha desistido da área da arte, eu tinha desistido de tudo, eu só queria pagar conta. Você só queria sobreviver. Eu só queria pagar conta. Eu não aguentava mais. Eu tava exausto psicologicamente. Eu já tinha feito de tudo. A galera falava, meu, com tão pouca idade você já fez tudo. Eu falei, já. Teve curtos períodos de, por exemplo, eu trabalhei meses numa fábrica porque eu estava desempregado. Que nem vem ao caso falar, mas eu fugi de casa e fui parar no Chile. Fazendo malabares no semáforo. Fiquei 3 meses lá no Chile. Tive depressão, voltei. Tive vários momentos da minha vida que são muito loucos, mas aí a gente tem que ter um outro dia só para falar sobre isso. O lance é que eu sempre Deixa eu te fazer uma observação. Esses lances muito loucos estão ligados ao fato de você ser atípico ou não? Porque até nessa época por mais você que eu ainda não não sabia tinha o diagnóstico ainda. Sim, por quê? Porque eu sempre estava buscando alguma coisa. Eu gostava muito, desde criança eu gosto muito de ler. Muito, tenho livros e livros e livros. Na época da faculdade eu ganhei um prêmio da faculdade porque eu fui o aluno que mais leu livros da faculdade inteira de todos os cursos. Porque eu lia livros, eu adorava ficar na biblioteca, porque era um lugar silencioso. E eu não sabia que eu odiava barulho. Mas era um lugar silencioso. Então eu pegava livros, por exemplo, de iniciação à física quântica. Um livro que eu amei ler naquela biblioteca foi... que eu li dentro da biblioteca foi... O Empreendedorismo do Cirque du Soleil. Existem livros que são maravilhosos e eu só lia. Mas por que eu fiz isso? E a galera fala, nossa, o Vinícius é inteligente. Deixa eu tirar esse negócio aqui que ele me coça. Esse aqui é o símbolo do autismo, tá? Precisa pôr, porque a gente... para as pessoas saberem que nós somos autistas. Então o cordão, ele é um cordão de identificação. Mas o autista tem hipersensibilidade sensorial, então coça, tá? Não fica bravo quando você vê um autista sem usar. É só um... Pausa pro comercial. A galera falava, nossa, como você é inteligente. Não. Também era um processo de fuga ler. Porque se eu fico sentadinho naquele canto, sem fazer nada, você vai falar, ixi, esquisito. Agora, se eu fico sentadinho com um livro na mão, tá tudo bem pra você? Tranquilo. É sobre isso. Hoje em dia a gente tem celular, mas nos anos 90 não. Então tinha livro. Nossa, li todos. Livros teóricos de... Nossa, Brecht, li Stanislavski, li A Teoria do Caos. Esse livro é maravilhoso. A Teoria do Caos, até a saga inteira do Harry Potter, sabe? E às vezes era simultaneamente. Ia revezando. Eu ia revezando. Porque eu tinha que estar com o livro na mão. Entendi, compreendi. Então, sempre foi uma fuga. Essas histórias caóticas é porque eu estava fugindo. E daí você tinha o quê? 24, 25 anos, é isso? Sim. E pra você chegar até os 30 anos com o diagnóstico, como foi isso? Vamos lá. Foi onde começou. Eu tive um momento que a fuga... Tive a fuga psicológica. Tive a fuga literal, que realmente foi ir pro Chile. Tive a fuga de profissões. Começa, não termina e vai numa busca, um anseio. E aí eu tive a fuga das drogas. Tá. Aí foi um momento que eu só queria acabar. Então usar drogas era legal. Só que ela transforma. Até porque o cérebro, a não ser que seja só o espectro autista, provavelmente você tem outras especificidades, outras partes do seu atípico que o seu cérebro provavelmente não produz algumas substâncias que você está buscando. Sim. E é muito comum, inclusive, isso acontecer com pessoas atípicas, né? Sim. Por isso, eu não fui para uma droga comum. Posso falar? Pode. Eu fiquei anos usando cocaína. Porque ela acelerava mais ainda. Então eu me sentia no turbo. Sim. Eu era capaz de fazer qualquer coisa. E não só isso, ela equilibrava uma substância que estava faltando no seu cérebro. Ela me tirava o medo da vida.
Eu era forte, eu era... Daí isso a médio e a longo prazo gera uma complicação. Eu fui virando um monstro. Eu era grosseiro com as pessoas. Eu era mal educado. As pessoas que me conhecem hoje têm orgulho de quem eu sou. Mas na época da faculdade, eu não conheço mais ninguém. Uhum. Por quê? De novo, não me vitimizando. Mas é porque eu fiz muita cagada. Porque eu tava fugindo. Então eu era grosso, eu era arrogante, eu era estúpido. Juntando com o fato de ser autista, que não tem filtro. Uhum. Eu só falava. Tinha coisas às vezes que eu não tava nem querendo te ofender, mas eu não sabia que era um problema falar. Uhum. Então eu falava. E aí de repente você falava, eu te contei isso só pra você, cara. E aí eu expunha a tua vida de uma forma que te fazia me odiar daí. Uhum. Porque eu não conseguia entender a ética social. Isso sempre foi um problema pra mim. Uhum. Eu ficava assim, eu não consigo entender, a não ser que você chegue pra mim e fale, viu, isto é um segredo. Uhum. Ok. Tá. Mas você não me contou, você não me avisou que é um segredo? Pra mim, ok. Então, eu era um idiota. A droga me transformou numa pessoa ruim. Foi quando ainda trabalhava como garçom. E aí eu chego em Deus nesse momento. Lembro que eu era bravo com ele. Nossa, eu era bravo com esse cara. Uhum. Eu ficava, porque pra mim era que nem Thanos. Thanos não é tão ruim assim. Estrala o dedo, mata a galera. Uhum. Tanta gente boa, trabalhei em hospital, tanta gente boa sofrendo, enquanto gente ruim tá bem. Isso não é justo. Na minha cabeça não é justo. Então eu sofria muito. Aí eu tinha muita raiva de Deus. Meu Deus do céu, eu tinha muita raiva do cara. Eu fiquei 3 dias quando eu decidi parar de usar drogas. Eu fiquei 3 dias sem trabalhar como garçom. No dia que eu voltei, era o gerente, tinham gerentes que se revezavam. Uhum. E era um gerente muito ruim. Ele era muito bravo. Ele era tipo o cara do Hell's Kitchen. Tá. Dava tapa na bancada. Ele era muito bravo. Uhum. Todo mundo tinha medo dele. Quando ele me viu, ele falou: Margueta, senta aí que eu vou trocar uma ideia contigo. E eu sento se eu quiser. Sentei. Digo, ele pôs a mão na mesa, bateu assim, ó. E eu tava pronto. Na minha cabeça ele ia me demitir. Faltei 3 dias sem Uhum. como é que fala? Sem justificativa. Esse cara vai me demitir, então já vou mandar ele tomar naquele lugar e já era. Aí ele falou: não me interessa o que é que aconteceu nesses 3 dias. Eu quero saber como é que eu posso te ajudar. Bicho, eu comecei a chorar. Eu imagino. Nossa, eu não tava pronto pra essa. Eu não tava pronto pra essa. Eu comecei a chorar. Mas eu comecei a chorar e eu contei tudo pra ele. Contei das drogas, contei da raiva, contei da fuga, contei tudo. Eu trabalhava das 5 até meia-noite. Ele falava: então tá. Aí ele falou assim pra mim: então tá, a partir de amanhã você entra meio-dia. Falei: você vai me fazer trabalhar no período do intermediário? Pior período que tem. Aí eu saio às 6, é muito mais fácil usar droga. Que é uma treta arrumar droga depois da meia-noite. Aí ele falou: não, você vai dobrar. Você vai entrar meio-dia e sair meia-noite. Falei: eu vou ganhar mais. Você sabe, né? Eu vou ganhar mais. Ele falou: você não vai aguentar.
E você vai relatar pra mim. Então eu me tornei o puxa-saco dele aos olhos de toda a equipe. Só que só eu e ele sabíamos que eu tava parando de usar droga. As crises, eu chegava pra ele e falava, por favor, hoje não dá, cara. Eu tô tremendo, eu só preciso fazer parar um pouco, é só um pouquinho. Ele falou, preciso que você lave o estoque. E eu assim, ó, por respeito. Tá bom. E aí eu conheci a Stephanie, a minha esposa. Eu falo pra galera, Deus, tem tsunami, tem fome na África, tem guerra, tem um mundaréu de coisa pra ele fazer com 5 bilhões de televisores na frente dele. E eu sou importante. Eu sou importante. Mas é uma treta, seria uma treta até pra Deus falar, vou ter que parar tudo que eu tô fazendo pra cuidar desse moleque. E daí foi nesse momento que você foi buscar ajuda e descobriu a questão? Não, eu conheci a minha esposa. Tá. Deus me deu a Stephanie. Ele podia ter parado com tudo pra cuidar de mim, mas ele, por ser Deus, ele, eu vou pôr essa pessoa aqui que o resto ela faz. Ela foi a segunda pessoa que eu contei das drogas. Então ela saía do trabalho, a gente estava trabalhando junto. Ela saía do trabalho, ela falava, hoje você vai pra minha casa. E na minha cabeça era muito mais vantajoso transar do que usar droga. Hoje a gente vai ir pra uma balada. Então, ela e meu gerente, eles ficavam se revezando. Aí eu contei pra mais um amigo, e aí eu consegui. Eles se revezavam pra cuidar de mim. Eu consegui sair das drogas. Eu imagino que você tá dando esse depoimento, é uma coisa... Eu nunca contei isso pra ninguém. E eu acho que é até uma libertação maior, né? Porque você expor dessa forma, você tem que ter muita consciência e muita propriedade sobre si mesmo. Pra falar dessa forma. Você se enxerga dessa forma? E porque eu te enxergo como um super-herói, você me contando sobre tudo isso. Literalmente. Não, era ruim, Diego. Não, hoje. Não era por isso. Hoje eu acho que eu tô te contando porque é uma forma que eu tenho de ajudar as pessoas. De ser um super-herói, é isso que eu tô te falando. Eu acho que esse relato é possível. Eu sei que eu já conversei com gente que usava droga e não usa mais por conta disso. Eu consegui sair das drogas sem remédio, sem internação, com a ajuda de outras pessoas. E é exatamente aquela frase, diga com quem andas. Eu parei de andar com as pessoas que usavam droga e comecei a andar com pessoas que não usavam e pronto, acabou. Mas se eu merecia isso, não. Eu era ruim, Diego. Eu era ruim. Eu te vejo como um merecedor, né? De acordo com a história que você está nos contando e dividindo, o mínimo que eu consigo te enxergar, como eu descrevi você no início, é te ver como um super-herói. Eu acho assim fantástico que você compartilhe a sua história para que outras pessoas sejam inspiradas, que é o intuito de Histórias que Tiram Venda, é inspirar pessoas com a história. E depois que você conheceu a sua esposa, como é o nome dela mesmo? Stephanie. A Stephanie, que teve esse auxílio. Eu não sei até hoje o que ela viu em mim. Nossa, um usuário de droga. Ai, a única coisa que eu sei fazer e a vida inteira eu soube fazer é fazer piada ruim. Eu sou um idiota. Hoje eu ainda sou, mas eu sou um bonzinho agora. Eu sou um bom idiota. Eu sei fazer piada ruim. E foi ela que te levou a buscar esse diagnóstico? Foi ela que me levou a tudo. Foi ela que me levou. Eu odiava a vida. Eu odiava Deus. Vocês conheceram como? No restaurante. Ela também entrou para trabalhar lá. Eu usava tênis verde de mola, calça xadrez, jaqueta de couro e uma regata. Eu era o ó, você não tá entendendo? Pensa, eu era horroroso, tava tudo errado. Eu tinha cabelão comprido, cacheado, e usava tiara, e usava pochete. Você não tá entendendo? Não, pochete tá na moda agora de novo. Não, agora é shoulder bag. Shoulder bag.
Na nossa época era pochete. Eu usava pochete. Era horroroso. Ela brinca que ela olhou pra mim e ela falava: com uma reforma tem potencial. Eu preciso reformar tudo, mas a estrutura é boa. Ela... E aí a gente se conheceu e foi muito leve, muito divertido. Ter uma pessoa do teu lado que te incentive a viver é o que vai fazer a diferença na tua vida. Sozinho a gente não chega a lugar nenhum. E aí eu tentei suicídio. Essa é a resposta da pergunta que você queria. Que foi o que te levou a buscar um tratamento e descobrir o diagnóstico. E aí eu tentei suicídio. Eu não queria mais. Mesmo com a Stephanie, a gente estava se conhecendo ainda. Meu filho estava longe, ele era meu melhor amigo. Eu não me adaptava, eu não conseguia, eu não sabia nada, nada funcionava. Eu só queria que a dor acabasse. E aí eu tentei suicídio. 1, 2, 5 vezes. Caraca. Deus não deixou eu morrer. Eu tô te falando. Deus não deixou eu morrer. Eu tentei. E eu sou bom no que eu faço. Isso antes dos 30 anos. Tudo isso antes dos 30. Com 27. Com 27. Eu tava conhecendo a Stephanie. Eu só queria acabar com a dor. E aí teve um dia que eu tive uma crise de pânico junto com um blackout. Dentro do espectro, a gente tem alguns nomes difíceis. O blackout é como... imagina uma tela preta. Blackout. E a crise de pânico, que é a falta de ar. Parece que não entra ar dentro de você. E a contração muscular. Eu me contraí. Quando um atípico tem contração muscular, você pode ser o Hulk. Você não solta o músculo da pessoa. Ele contrai mesmo, é muita força. A Stephanie me carregou. Ela é uma tampinha. Ela me carregou. Ela pesa 50 quilos, eu peso 100. Ela me carregou e me jogou dentro do chuveiro. Pra água me acalmar. E depois, a partir desse episódio que você foi buscar nesse chuveiro, quando eu voltei da crise, eu falei pra ela: preciso de ajuda. E aí começou a busca pelo diagnóstico, para ter um entendimento de quem sou eu. Sabe, eu não lembro o nome dele, mas sabe aquele ator do senhorzinho dos Jogos Mortais? Sim. Ele é autista. Ah, é? E ele descobriu o autismo depois de muito velhinho. Recentemente, assim. E uma jornalista muito infeliz fez a pergunta pra ele, totalmente desnecessária, depois de rico, próximo da morte, bem-sucedido, por que você quis saber que era autista? Ele encostou no joelhinho dela e fez assim: filha, você ainda vai entender que não existe tempo para se conhecer melhor. E é sobre isso. Ô, Vicky, e daí, agora eu quero entender. Você compartilhou de forma muito detalhada, muito pessoal, assim, o seu histórico de vida. E até chegar nos dias de hoje, Vini, empreendedor, empresário, tatuador, body piercing, né? Super-herói, né? Porque hoje não tem como não dizer que você não é um super-herói, né? Porque você é um agente transformador de vidas, né? Você me disse que no seu atendimento hoje não dá para ser um atendimento rápido. Porque eu faço um piercing em 1 minuto, literalmente. Mas leva 1 hora. Porque você quer ter um entendimento, quer ter um... Eu vou transbordar. Hoje eu chamo de transbordo. Meu momento da minha vida hoje é transbordar. Eu dou palestra e eu enfrento a ansiedade, mas eu vou pra cima. Eu tô aqui enfrentando ansiedades. E como é que tá, como é que Magueta Studio, quais são os planos para 2025?
Os planos para 2025 é o Magueta Studio não ser só o Vinícius Magueta. Eu tenho uma base hoje pequena comparada a outros profissionais da minha área, mas uma base de 50 alunos formados. É um bom número. Sim. Alunos que transbordam do jeito que eu ensinei para eles. Fazer um piercing como qualquer outro exercício, qualquer outro procedimento estético. Por que a gente corta cabelo? Por que a gente vai comprar roupa? Por que a gente faz limpeza de pele? Por que a gente se submete a procedimentos dolorosos? Lembrando que eu criei uma forma de fazer o piercing não doer. Não doer, técnica exclusiva. Okay. Mas por que a gente está disposto a isso? Porque tem uma dor mais profunda, que é a dor do amor próprio. Por que você sente dor física ou financeira para comprar uma roupa, para fazer a sobrancelha, para fazer uma cirurgia? Porque você tá com alguma dificuldade aqui, no amor próprio. E aí a minha busca foi entender isso. E aí tem mais uma palavra que normalmente a galera usa pro mal, mas na verdade é uma palavra boa. Eu falo para os meus alunos que eles precisam ser preconceituosos. Como é isso? Eu adoro essa expressão. Eu não sei em que momento a gente colocou que preconceito é ruim. Mas eu aprendi isso no meu mestrado. Eu mestrei em antropologia da fisiognomia. Faço leitura de expressões faciais e análise comportamental. Por conta do diagnóstico, eu não sei reconhecer emoções. Eu não entendo se você está bravo ou triste, mas agora sim, porque eu leio expressões. Tá. Nesses estudos, eu estudei o preconceito. Por que a gente fala que o preconceito é ruim? Porque a gente está acostumado a lutar contra racismo, homofobia, gordofobia, preconceitos negativos. Mas quando você chega para alguma pessoa que você ama e fala, por que você está triste? Qual é o teu embasamento teórico para saber se essa pessoa está triste? Nenhum. Você está sendo preconceituoso. Pela expressão dela, você está preconceituando. Você não sabe se ela está triste de verdade. Mas quando você fala para o seu aluno, você precisa ser preconceituoso, provavelmente está dentro de um outro contexto. Eu explico muito bem, explico muito bem. Mas eu falo para eles que a gente tem 3 segundos para preconceituar. A hora que o teu cliente entra na tua frente, você tem 3 segundos para fazer uma análise e tentar entender. Essa pessoa está buscando amor próprio? Ela já tem e quer aumentar? Ela não tem nenhum e quer se machucar? Porque existem esses clientes. Então você tem que reconhecer. E quem quer entrar em contato com você, conhecer o seu trabalho, fazer um trabalho com você, seja de body piercing, seja de tatuagem, como é que eles te encontram? Pelo Instagram. Pelo Instagram. Estou preocupadíssimo com isso. Fala seu Instagram. É @Magueta Studio. Eu estou preocupadíssimo com isso. @Magueta Studio. A gente está finalizando, mas eu queria dizer que eu fiquei muito feliz em poder ouvir a sua história, em você compartilhar de forma tão sincera, tão empática de você para com você mesmo, né? De você olhar para o seu histórico, de ser aquele ser que todos diziam não vai ser funcional, né? Não vai dar certo, não chega lá. Chega lá. E tá conversando com você aqui e você falar tão abertamente, não só pelo fato de ser atípico, mas de todos os problemas que um atípico enfrenta, né? E estar aqui agora sendo uma pessoa que inspira outras pessoas. Então eu fico muito feliz. Tem algum recado que você queira deixar pra gente poder finalizar? Eu acho que todo mundo tem uma boa história para contar. Eu adoro essa expressão. E as histórias, elas não fazem com que... Elas não são importantes só para você. Por isso eu falo para as pessoas, transbordem na internet, a gente tem uma ferramenta para isso. Não só para criticar ou para cuidar da vida dos outros. Conta a tua história lá. Porque às vezes pode estar salvando literalmente a vida de alguém. Isso me aconteceu. Eu tava contando um pedacinho da minha vida e eu tava falando isso na internet, nos stories. E aí uma pessoa me mandou um áudio chorando.
falando obrigado. Eu liguei pra ela, ela tava com a mesa pronta pra se machucar. Então, a sua história, ela é transformadora. E falar que você não tem uma boa história pra contar é uma grandíssima mentira. Todos nós temos histórias pra contar. Todos nós. E eu fiquei muito feliz em ouvir sua história, de coração. Muito obrigado, de verdade. É importante a gente não romantizar o autismo, mas é também importante que a gente entenda que é possível. Tudo é possível. E ficou claro hoje com você compartilhando a sua história. Tem só mais um pedido em relação a como eu sou um autista que inspira outros autistas. Eu gosto muito de terminar também falando para as pessoas: busquem seu diagnóstico. Porque se tem uma coisa que nos irrita, eu fiz 5 laudos neuropsicológicos, passei com endócrino, com neurologista, psiquiatra. É um processo. Não vai no TikTok, faz teste no TikTok de tenho TDAH e sai falando para as pessoas eu tenho TDAH. Porque isso machuca quem realmente tem. Só eu, a minha esposa, a minha mãe, sabe as minhas verdadeiras dificuldades. Porque hoje eu tô bem aqui na sua frente. Mas você não teve que me carregar tendo uma crise de pânico. Exatamente. Tendo um blackout. Você não sabe o que é o Vinícius Magueta ser autista. Porque eu ponho na internet quando eu tô bem. Quando eu não tô bem, eu não consigo nem gravar. Então, de verdade, se você acha que é, ou que seu filho é, sei lá, alguém da tua família é, vai buscar o diagnóstico. Não sai simplesmente, eu vou comprar esse aqui no Mercado Livre, esse cordão, sem a carteirinha, porque ela vem assim, você compra, custa R$14. Vai falar, pronto, agora eu sou autista. Vai buscar o diagnóstico. Isso é extremamente importante. E é isso. E muito obrigado de verdade mesmo por esse canal. Eu fico muito feliz de você ter participado. Oportunidade. E digo mais, curte, comente, compartilhe para não perder as próximas histórias que tiram vendas literalmente. Beijo do Digo. É isso, é você.